Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Lá combatentes do Canal Arte da Guerra. O nosso convidado de hoje é uma pessoa que eu vinha tentando trazer para o canal há muito tempo, porque provavelmente, do pessoal que está na ativa, né, é o profissional de defesa mais experiente do Brasil. Estou falando do Ronaldo Olive. O Ronaldo, ele tem muita experiência, o que eu tenho de vida, ele tem de experiência. Ele tem muito tempo aí, fez manobras com a Marinha do Brasil, Marinha Americana. Poxa, testou todas as armas que vocês podem pensar, o Ronaldo testou, tá? Ele é da época romântica mesmo, das Forças Armadas. Uma pessoa fora de série, tá? Muito experiente no assunto, autor de diversos livros, eu vou mostrar depois para vocês. E uma pessoa espetacular, eu adoro conversar com o Ronaldo, ele tem um senso de humor fora de série, tá? Ele é muito brincalhão, muito gozador, arruma apelido para todo mundo. Então foi um prazer muito grande receber essa entrevista que ele fez, tá? Alguns dias atrás para uma rádio no Ceará. Então, para não ficar muito longa, eu dividi em diversas partes. Vocês vão ver a primeira parte hoje aqui, depois eu volto com os meus comentários. Então, com vocês, Ronaldo Olive. Eu vou falar para todos que estão ouvindo aqui sobre o que vocês têm a ver com a divulgação que teve há 50 anos atrás do Homem à Lua. Mas agora eu vou querer que cada um fale em específico essas coisas que até então eu achava que era normal, mas não era tanto. Então, Ronaldo, eu quero que conte um pouco da sua história. Nós vamos depois nos ater a detalhes de como vocês se conheceram. Mas primeiro conte de uma forma a história. Bom, a história começou em Niterói, no bairro do Ingá, quando eu nasci, em 27 de setembro de 1942. A minha primeira lembrança física como ser humano encarnado, eu estava num carrinho de bebê na Praça de São Domingos, sentado, isso pela época da praça, eu devia ter talvez uns 2 ou 3 anos no máximo, tentando soltar o freio de mão do carrinho de bebê, que era aquele imenso, parecia uma banheira. Minha segunda lembrança ainda no bairro do Ingá, na rua Casimiro de Abreu, eu talvez já com 5 anos de idade, 6 no máximo, o meu pai e meu tio transformaram aquele carrinho de bebê num jipe militar, pintado de verde, com uma estrela branca em cima. Eu me lembro, eu sentado nesse jipe. A ligação do meu pai com a vida militar remonta aos anos 30, em Petrópolis, onde ele serviu no 1º Batalhão de Caçadores. E teve uma paixão muito grande pela vida militar, mas por alguma razão que eu não sei exatamente porquê, ele não seguiu a carreira militar e foi trabalhar nos Correios, que antigamente chamava Departamento de Correios e Telégrafos. Na função de inspetor, ele sempre foi inspetor. No final da carreira dele, ele chegou no cargo de inspetor-geral, que era o cargo mais alto dos Correios. E a ele eu devo a grande influência de interesse pelos assuntos militares. Ele tinha revistas militares da época da guerra, distribuídas pelas embaixadas da Inglaterra e dos Estados Unidos no Brasil. Como os alemães faziam a propaganda deles, os aliados também faziam propaganda. E eram revistas ilustradas, e eu cresci debruçado nessas revistas, folheando essas revistas, tentando desenhar e coisa. E quando aprendi a ler, tentando saber o nome das coisas. Aí eu falei, deve ser bacana de escrever uma revista, ou fazer uma revista, e fiz um caderno de escola, que eu chamei de Livro Verde, onde eu colava recortes de jornal e de revistas sobre temas gerais, principalmente militares, foguetes, o futuro da exploração espacial. Aqui nós estamos nos situando nos anos 57, 58, 55, não havia nem satélites em órbita, havia projetos de satélites artificiais, até que eu comecei a escrever para as fábricas de aviões, pedindo fotografias, e fabricantes de foguetes tinham um laboratório
tecnologia espacial na Califórnia chamado Space Technologies Laboratories. Então todo mundo escrevia, eles mandavam mapas do sistema solar, fotografias de foguetes, desenhos, astronautas futuros, porque não havia. E eu comecei a me interessar também por isso. E mais ou menos já em contato com o Gilberto na metade dos anos 50 na escola, que também se interessava por isso, eu comecei a despertar o interesse sobre o que nós chamávamos de fogueteria. A fogueteria era uma corruptela do termo em inglês rocketry. Então, não, porque a fogueteria, não sei o que e tal. Aí eu, por alguma razão, um camarada de Niterói chamado Carlos Couto, um empresário de Niterói, da área de comunicação e tal, ele soube desse meu interesse. Eu estava no Colégio Salesiano em 61 e havia sido lançado ao espaço o primeiro astronauta, Yuri Gagarin. E aí ele falou, vem aqui, eu tenho um programa chamado Viveremos Amanhã, na televisão Tupi, Canal 6, ao vivo. Era tudo ao vivo, absolutamente tudo ao vivo. Algumas novelas que tinham chuva, às vezes caiu o regador, que estava fazendo a chuva da novela, não tinham como cortar. Mas enfim, aí eu fui lá numas folhas de papel e eu mostrei basicamente o princípio de órbita dos satélites. Lançava para atingir uma determinada altura, uma determinada velocidade, começava a cair, essa queda era mais ou menos equivalente à curvatura da Terra. Ele ficava permanentemente caindo, atraído pela força da gravidade e sendo expelido pela força centrífuga. E aí foi bacana, não sei o quê. Logo depois ele lançou um jornal em Niterói chamado Praia Grande em Revista. Aí ele falou, vem escrever sobre essas coisas aqui. Aí eu fiz meu primeiro artigo em 61 também, sobre mísseis polares lançados de submarino, uma arma chamada Polaris. O segundo artigo foi talvez o mais emocionante para mim ainda, porque eu não estava no submarino americano, nem vendo o lançamento de mísseis polares. Mas chegou ao Brasil o porta-aviões da Marinha Americana, o super porta-aviões na época, Kitty Hawk. E lendo o jornal, que meu pai lia, o Diário de Notícias, vi lá a notícia, o porta-aviões fará uma manobra de demonstração com a Marinha Brasileira e para a imprensa no dia 27 de setembro. Eu falei, meu aniversário? Aí eu me disfarcei de repórter, eu escrevia no jornal da escola, mas não era realmente repórter, mas coloquei um terno, gravata, coloquei minha câmera plástica dentro de um estojo, e embarquei e passei um dia inteiro no porta-aviões americano assistindo bombardeiros, tiros, e fiz uma matéria para o jornal depois. Mas deixaram entrar assim? Entrar sem era outro país. Não tinham desconfiança de ninguém. Mas que época nós estamos falando? 61. 61. Só antes de um adendo, antes de continuar, a equipe falou uma coisa interessante. Disse que foi na televisão mostrar ao vivo como é que era a órbita de satélite, é isso? Porque os satélites eram uma coisa nova, foi de 57, não sei o quê. E o programa era um programa para jovens. E ele queria, mas por que eles não caem? Como é que eles ficam lá em cima? Aí eu tentei explicar. Como vai ter muito jovem também ouvindo isso hoje, a grande pergunta, naquela época as pessoas não ficavam perguntando se a Terra era plana, então não tinha como fazer isso? Não, isso é uma teoria científica muito recente. Então naquela época não existia nem nada disso. Não, a Terra não era oca nem plana. Nem tinha domo. Não tinha. Não, tudo bem. Quer dizer que em 1961 então não tinha isso, a Terra de repente ela foi achatando com o tempo até aqui. Inclusive, com a prova do Gagarin, né, que fez as primeiras órbitas, foram poucas órbitas, né? Uma órbita. Uma órbita só. Aí o Gagarin falou, a Terra é azul, dizem que ele jamais disse isso, que a Terra é azul, é redonda, não sei o que e tal. E em 1961 foi um ano de grandes acontecimentos. Gente, como eu disse no começo do vídeo, o Ronaldo tem muita coisa publicada. Vocês acham na estante virtual aqui? Eu achei esses no Clube de Autores. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Então tem esse aqui, o primeiros fuzis de assalto, enciclopédia de submetralhadoras, tá?
Guia Internacional de Submetralhadoras, fuzis de assalto e submetralhadoras, tá? Fuzis, bullpup, etc. Então vocês dão uma olhada lá, eu vou deixar o link aí, tem muita coisa do Ronaldo aí, ele escreve muito bem, tem bastante experiência, vale a pena conhecer o trabalho dele. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira parte da entrevista do Ronaldo, quero ver se eu lanço a outra ainda essa semana, tá? Essa gandola aqui é da V-Unit, tá? Então quem quiser dar uma ligadinha lá, quem quiser conhecer, essa aqui é do Exército Americano. A gente está voltando amanhã, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil. E não vamos esquecer de se inscrever no canal, pessoal. Até mais!